Urgent Breaking News. Hey folks, Arturo Witter here. Olá, sou a advogada Mara Pessoni, do Witter Pessoni & More. Hoje nós estamos aqui para lhe apresentar um Breaking News com notícias e matérias de imigração legal para os Estados Unidos. É isso aí. Notícias essas, artigos estes que você encontra no nosso site, witteradvogados.com. Nós vamos ver aqui o nosso site. Se você ainda não se inscreveu em nossa newsletter, é só entrar no witteradvogados.com, tem onde se inscrever e você vai receber essas notícias, artigos e todas as informações sobre imigração legal para os Estados Unidos no seu e-mail. O que nós fazemos nas entrevistas durante a semana, os clientes nos perguntam muitas perguntas. E nós pegamos esses temas que nós vivemos durante a semana e os transformamos em artigos. Então, você às vezes pode ter a mesma questionamento do que o nosso cliente durante a semana. Então, para que sofrer? Leia nossa newsletter. Vamos lá. Vamos então às notícias. Esse é um artigo, inclusive você que escreveu. Posso ser o sponsor financeiro de meu próprio processo de imigração para os Estados Unidos? Exatamente isso que acabou de falar. É um questionamento que chegou até você, né, e se transformou em um artigo. Exatamente, foi uma entrevista e o cliente disse o seguinte: olha, eu não conheço ninguém, mas eu tenho posses. Então, bens. Eu posso usá-los como ser meu próprio sponsor, e aí se transformou em um artigo. Não vou contar a resposta que você vai ter que ler. Como funciona a nova lei do Tennessee para médicos estrangeiros? A gente vem falando dessa lei, né? O Tennessee está contratando médicos estrangeiros e abriu mão de algumas exigências. Essa semana saiu um update. Exatamente. O que aconteceu foi que o governador assinou a lei, é uma lei simples de uma página e meia. Agora, a Associação Médica do Tennessee veio e disse: olha, nós temos que complementar, vamos pedir isso, que também não vou contar, eu quero que você leia o artigo. Exatamente. Farm workers acionam a justiça contra a lei anti-imigração inconstitucional da Flórida. Os trabalhadores das fazendas, né, os donos de fazenda, né, da agrícola, pecuária da Flórida, entraram na justiça contra o DeSantis. Por quê? Porque ele está tocando terror, desculpa a expressão vulgar, mas em relação aos imigrantes na Flórida, está todo mundo com uma falta de mão de obra gigantesca. Os estrangeiros estão saindo da Flórida. Estão com medo, porque inclusive os estrangeiros legais, por exemplo, uma pessoa que tem um green card e ele trabalha como Uber, se ele for pego transportando indocumentados, ele pode perder o green card dele. Então isso assustou muita gente. Exatamente. E quando nós conversávamos hoje cedo sobre esse artigo, a senhora me disse que finalmente alguém tomou uma boa decisão, né? Entraram na justiça, além dos farm workers, a associação de fazendeiros da Flórida, outras associações se juntaram a eles e entraram na justiça. Vamos ver o que a justiça vai resolver, né? E o interessante é que o próximo artigo já é o contrário disso. Vamos para o próximo. É um outro estado, que é um estado que acolhe bem os imigrantes, que é Massachusetts. O governo de Massachusetts ensina como o imigrante indocumentado pode obter sua carteira de motorista. Um pouquinho. Ensina, ele está distribuindo cartilhas em várias línguas, inclusive português, espanhol, chinês, mandarim, várias línguas. Olha só. Para ensinar o passo a passo, os steps para se conseguir uma carteira de motorista lá no estado de Massachusetts. Ou seja, ele sabe que sem o imigrante ele não sobrevive. Por exemplo, temos a cidade de Framingham, que 90% são brasileiros, né? Se você é dessa região, já passou nessa região, você sabe do que a gente está falando. São cidades que dependem exclusivamente dos imigrantes. A região praiana de Massachusetts, que é o Cape Cod, também é uma região que a maioria dos trabalhadores lá são brasileiros. Olha só, eu não sabia, estou aprendendo agora. Então vamos continuar, eu acho que já passamos todas as notícias. Sim. Que bom. Doutora, nós temos então o nosso Instagram. O nosso Instagram, ele é atualizado quase que de hora em hora. De acordo com os acontecimentos, tanto dentro do nosso escritório,
quanto relativos à imigração, nas embaixadas dos Estados Unidos mesmo. Então, assim que sai qualquer notícia, hoje mesmo tem uma notícia muito ruim aí no Instagram, que foi descoberto que agentes de imigração da fronteira estavam sendo orientados a empurrar crianças que estavam atravessando a fronteira via rio, empurrá-las para dentro do rio. Uma notícia chocante, está na mídia internacional e está no nosso Instagram. Uau! Muito bem. E nós temos o que mais aqui, doutor? Nós temos o nosso YouTube, que é a nossa rede... os nossos vídeos, tem todos os nossos vídeos aqui, os nossos vídeos que a gente orienta sobre visto, sobre waiver, sobre imigração, etc. Os nossos vídeos fazendo pegadinha com os nossos clientes quando eles têm o Green Card aprovado, a gente gosta de fazer pegadinha. E esses vídeos também estão no nosso site. A gente não faz isso aqui não, pessoal. A doutora que tá Fazemos mesmo. Fazendo? E nós temos de abertura um vídeo institucional que apresenta o escritório para as pessoas verem que realmente existe um escritório, toda uma estrutura que não é pequena para trabalhar num processo de imigração que é algo muito sério. Muito bem, então se você quer nos seguir, esse QR Code é só colocar aqui agora, que você vai ter todas as nossas redes sociais, que o Matheus, o chefe do marketing do nosso escritório, tem nos acrescentado em todas as redes sociais. Então é só vem aqui e você entra. E aí, doutora? Aí nós temos o nosso telefone, nosso WhatsApp. Nesse telefone você quer marcar uma consulta, você fala doutora, aqui. chega um pouquinho para lá, olha o número, tá aí. 5562-98584-2101. Você marca a consulta nesse número. Se você já passou por uma consulta e ainda tem uma dúvida, você entra em contato que a gente te responde. Se você está enviando documentação, já assinou o contrato conosco, e está enviando documentação, você tem esse número, e você já tem o número do nosso compliance também, com a Marília, com o Bruno, que você vai falar e tirar dúvidas. Se você já enviou a documentação toda, se o processo já está na mão do advogado, você com certeza tem o número, o WhatsApp daquele advogado que está cuidando do seu processo, porque aqui a gente fala com o cliente. Nós somos um escritório de advocacia de imigração e nos preocupamos com você. Não é somente fazer um processo e falar next, nós preocupamos pela vida, pelos seus sonhos. É isso aí. Ficamos por aqui. Bye, bye.